Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Que nós possamos, a partir de hoje, nos tornarmos pessoas melhores, podermos, a cada dia, olhar para dentro de nós e fazer da nossa vida um espelho, né, para nós e para os outros. O nosso estudo de hoje é do Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoem para que Deus os perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus. Se perdoarem os homens... Se perdoarem aos homens as faltas que cometerem contra vocês, também seu Pai Celestial lhes perdoará os pecados. Mas se não perdoarem aos homens quando os ofenderem, seu Pai Celestial também não lhes perdoará os pecados. Se teu irmão pecou contra ti, vai recriminar-lhe a falta em particular, entre ti e ele. Se ele te escutar, terás ganho teu irmão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que perdoes até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, o que nós entendemos por isso? Que nós temos que perdoar infinitamente. Não é assim com nossos filhos? Não é assim com as pessoas que nós amamos? Então tem que ser isso uma regra geral para com todos. Perdoar a todos aqueles que porventura cometem algum erro contra nós. Que não devemos guardar rancor, não devemos guardar mágoa. Por quê? Porque do nosso perdão para com o nosso irmão, depende o perdão de Deus para conosco. Não adianta eu dizer que perdoo e não perdoo. Deus vê o nosso coração. Deus vê tudo aquilo que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Às vezes a gente fica magoado e não quero ver, não quero falar, não quero nada. E essa mágoa vai crescendo. É melhor ter raiva. Porque a raiva passa. A mágoa não. A mágoa cresce. Cada vez que a gente lembra daquela ofensa, ela cresce um pouquinho. E ela vai virando uma bola que vai correr atrás da gente mais tarde. Então, por isso, é melhor a gente sentir raiva. A gente sente raiva na hora, explode, briga, fala o que tem que falar e pronto, acabou. Se guardar mágoa, que seja uma mágoa bem pouquinha, que passe logo. Que a gente vai devagarinho, vamos tentando, vamos esquecendo, vamos nos dominando, vamos vendo aonde nós também erramos, porque nem sempre o erro é só de um. O erro é dos 2, ou de 3, ou de 4, ou de 5. Mas nunca é só de um, né? Então, se todos nós refletirmos e procurarmos entender a nossa pequenez, nós vamos crescer muito aos olhos de Deus. Por isso o perdão é muito importante para cada um de nós. Por isso eu disse, pelo nosso filho, pelas pessoas que amamos, nós sabemos perdoar. Por que não sabemos perdoar aquele que vem de fora e que às vezes no momento de fraqueza nos ofende, né? Então,
Nós precisamos entender esse perdão. Como disse um senhor numa palestra terça-feira, perdoar não é esquecer. Perdoar não é você deixar para lá. Perdoar é você não fazer o mal, não desejar o mal, mas a gente é impossível, né? Deixa estar. A gente tem costume de falar assim, né? Deixa estar, porque ele me fez, alguém vai fazer com ele. Quer dizer, a gente já deseja o mal para a pessoa. A gente não é capaz de pensar assim, não, ele não estava no melhor dos momentos dele. Por isso me magoou, por isso me ofendeu. Né? Não, a gente já passa para o lado de querer prejudicar o outro. Mas depois, num segundo instante, a gente volta atrás e esquece? Não esquece. Mas procura conviver com aquela pessoa. Né? E o perdão é assim. Vamos trabalhar até quando sentirmos que ele não dói mais. Quando ele não doer mais, quando aquela mágoa não, eu pensar na pessoa que me fez, não dói mais, com certeza não estaremos mais desejando o mal para aquela pessoa também. Não estaremos querendo que ela se dê mal, não estaremos querendo que ela vai ali, tropece e arranque o dedão, né? Não. Estamos esquecendo? Não, estamos perdoando. Estamos aprendendo que o outro erra tanto quanto nós erramos. Tanto quanto nós ofendemos. Tanto quanto nós sentimos raiva do outro. Né? Então, por isso que Jesus, quando veio, disse a Pedro, perdoarás sem limite. Quer dizer, se é para a gente perdoar sem limite, então por que a gente vai ficar com raiva de alguma coisa? Já nem fica, né? Deixa para lá, né? Porque o perdão não quer dizer que eu tenha que viver abraçado também com a pessoa. Não. Porque eu tenho que ter o meu tempo. Eu tenho que ter o meu tempo de refletir. Se eu vou continuar confiando na pessoa, o tempo de eu refletir se aquela pessoa me alertou para alguma coisa que eu fiz. Porque a gente é assim, a gente gosta muito de ver e de falar o defeito do outro. Então nós vemos o defeito do outro, para nós é fácil a gente ver e a gente chegar e falar para a pessoa. Não, porque você faz isso. Mas e quando alguém fala para nós o que nós fazemos de errado? Nós não gostamos, né? E isso torna um problema muito sério para nós, porque nós vamos viver nos magoando, por quê? Porque não gostamos de ouvir verdades. E nós precisamos estar sempre preparados para ouvir uma crítica. Uma crítica, muitas vezes ela pode ser destrutiva, mas na maioria das vezes ela é construtiva. Porque a gente não consegue muitas vezes ver o que a gente é, como a gente é. Só quando uma pessoa vem e nos fala, é que nós conseguimos, quando a gente tem o bom senso, né? É que a gente começa a olhar, mas fulano tem razão. Eu preciso me modificar. Eu preciso ser diferente. Porque eu gosto de falar o defeito das pessoas, mas eu não gosto de ouvir que falem o meu. Mas eu não tinha nem percebido que eu era desse jeito. E aí a gente começa a se modificar. E isso nos ajuda muito. Quando prestamos atenção nas nossas faltas. E deixamos de olhar a falta dos outros. Reconciliar com os adversários. Reconcilia-te o mais depressa possível com o adversário, enquanto estás com ele a caminho.
que ele te entregue ao juiz, que o juiz te entregue ao ministro da justiça e seja encerrado na prisão. Digo-te em verdade que dali não sairá, enquanto não tiveres pago o último centavo. Então quer dizer, o melhor para nós é ver a pessoa que nos causou algum mal e irmos falar com ele, né? Ou se ele vier falar com a gente não opor obstáculos para a reconciliação, sabendo que é muito melhor você chegar e falar para a pessoa do que ficar naquele. Você vai numa pessoa e fala dela, vai na outra pessoa e fala dela. Aí ela vê, ele vem lá, em vez de ele vir falar para você, ele vem e fala para outra pessoa, para a pessoa vir passar. Quando a conversa chega, ela não é mais desse tamanho, ela já dobrou de tamanho. E aí que a raiva aumenta. Então, por isso, quando nós temos alguém que nos ofende, devemos ir direto na pessoa e falar. Se não conseguirmos na hora, esperemos. A raiva passa. E depois que a raiva passa, é mais fácil. Porque aí, olho no olho, é muito melhor. Dois irmãos lá na antiguidade, eles eram muito maus. E eles estavam sempre mandando matar e matava, mas eles não matavam assim, simplesmente enfiavam uma espada, ou era época de guerra, ou um punhal, não. Eles iam naqueles montes, né, e jogava as pessoas lá de cima, para as pessoas caírem no despenhadeiro e não resistirem e morrerem. E esses espíritos, né, desencarnaram, esses homens desencarnaram e foram vendo os erros que eles cometeram, refletiram e foram se melhorando. Encarnação após encarnação, eles já estavam num grau muito elevado. Eram espíritos, já bem dizer, puros. Mas como aqui está, né? Enquanto não pagarmos até o último centavo. Quer dizer, enquanto a gente não sentir a dor que o outro sentiu, daquilo que eu fiz de mal para ele, enquanto eu não sentir essa mesma dor, eu não terei pago o último centavo. E esses espíritos evoluídos reencarnaram novamente e foram ser piloto e copiloto. Então, o que eles pediram? Que eles queriam cair da mesma maneira que eles jogavam as pessoas a quem eles assassinavam. Nessas alturas, eles já tinham feito as pazes, já tinham pedido perdão, já tinham sido perdoados, né? Tanto que eles conseguiram estar num grau de evolução muito alto. Mas eles tinham que pagar o último centavo. Tinham que sentir o que a pessoa sentia caindo do precipício. E aí Deus então aceitou e eles foram no avião e caíram do avião para sentir, né? Porque deve ser horrível, né? Você está lá em cima e você despencar. Era o que eles faziam com as pessoas, né? Os dois. Ele simplesmente chegava na beira do... metia o pé e jogava lá embaixo, né? Quer dizer, a pessoa já ia batendo nas pedras, né? Ia batendo nas pedras, quando chegava lá embaixo era só um bolo de carne, porque os ossos já tinham quebrado tudo. Então, quando eles sentiram isso, aí sim, eles pagaram o último centavo. Assim será conosco também.
Temos que sentir até a última dor, pagar a última dor que nós fizemos o outro sofrer. Por isso o perdão é importante. Hoje, no nosso trabalho aqui, é sobre isso. O perdão que não damos e que não recebemos. Hoje, a maioria das pessoas está aqui por quê? Porque tem aquele irmão que lá do passado não reconciliou, não perdoou, não quis ser perdoado por maldade, né? E aí hoje o que ele faz? Ele encontrou, porque o Espírito quando nos encontra nessa matéria, ele é livre para fazer o que ele quiser, para nos obsediar, para tomar os nossos pensamentos, para fazer o que eles quiserem que façamos. Então, por isso o perdão é importante. Por isso que estamos aqui hoje para fazer uma possessão, para ajudar esses irmãos que ainda não perdoaram. Mas que é a obrigação de cada um de nós, mesmo não sabendo quem são, devemos pedir perdão. Fazer oração, mesmo sem saber, mesmo depois de ter vindo aqui e feito esse tratamento. Não deixar que só a espiritualidade resolva, porque nós não sabemos o que fizemos a estes irmãos lá no passado, que eles não nos perdoaram. Mas que nós temos a nossa parcela de culpa, nós temos. Porque eles não judiariam de nós se nós não tivéssemos culpa. Deus não permitiria isso. Como Deus é bom, é justo, mas antes de ser bom, Ele é justo, né? Por isso pagar até o último centavo. Então Ele nos dá essa oportunidade de hoje podermos estar aqui para ajudar esses irmãos. Porque aqueles quem nós já ajudamos, nós já estamos tendo a oportunidade. Eles já estão do nosso lado. Nós já somos pais, mães, irmãos, né? E quer dizer, já conseguimos ajudar a muitos que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram. Mas ainda temos um monte, porque nós não sabemos quantas vezes nós já estivemos aqui na Terra, quantas vezes, quanto mal nós já fizemos, quanto mal já nos fizeram. Então, por isso, o perdão é importante. Por isso, a oração pelos nossos irmãos desencarnados tem um valor imenso. Quanto mais orarmos, quanto mais pedirmos a Deus proteção para nós e para esses espíritos que nós não vemos, que nós não sabemos o porquê nos odeia, o porquê nos perturba, tudo isso faz a diferença. Então, quando aprendermos a orar por todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados, nós estamos fazendo caridade. E nós devemos orar pelos desencarnados, porque eles já fizeram parte da nossa vida. Em algum momento eles já estiveram do nosso lado. Em algum momento eles já nos amaram ou odiaram. E agora está a nossa vez ajudá-los. Então, mesmo depois de fazer o tratamento, não deixemos de fazer oração por eles, de pedir perdão mesmo sem saber quem são, e de procurar aliviar o sofrimento deles. Que nós possamos a cada dia sermos melhores,
sermos mais justos conosco mesmo. Porque se não houver homens maus na terra, não haverá espíritos maus ao redor dela. Todos nós nos melhoraremos e os espíritos maus aprenderão a ser bons, porque nós vamos ajudá-los. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre.